que cada um é bom e em que não é. Isso seria útil para você? Te apresentamos o Método das Cores, uma metodologia simples e poderosa para entender as pessoas. Com o Método das Cores, você saberá o que inspira as pessoas, como alinhá-las melhor, como conseguir maior produtividade com cada uma delas, como vender mais e melhor, como ser um líder mais humano, como ser um membro melhor da equipe, como melhorar a seleção, alinhamento e o desenvolvimento. Baseia-se em compreender melhor as pessoas de acordo com os seus temperamentos, os quais denominaremos para que sigamos fazendo juntos essa obra de arte. O mundo está cheio de cores e formas. É como uma obra de arte, cheia de diversidade. E as organizações são a tela, onde todos, desde nossa cor ou estilo, contribuímos para a construção dessa obra de arte. Você imagina o que aconteceria se você pudesse conhecer a cor que caracteriza seus comportamentos? O que acha que aconteceria se identificasse a cor das pessoas da sua equipe e da organização? Compreenderia melhor qual é o seu papel nessa obra de arte. Saberia como influenciar as pessoas e ser mais assertivo. Você identificaria em que cada um é bom e em que não é. Isso seria útil para você? Te apresentamos o Método das Cores, uma metodologia simples e poderosa para entender as pessoas. Com o Método das Cores, você saberá o que inspira as pessoas, como alinhá-las melhor, como conseguir maior produtividade com cada uma delas, como vender mais e melhor, como ser um líder mais humano, como ser um membro melhor da equipe, como melhorar a seleção, alinhamento e o desenvolvimento. Baseia-se em compreender melhor as pessoas de acordo com os seus temperamentos, os quais denominaremos em cores para que sigamos fazendo juntos essa obra de arte. O mundo está cheio de cores e formas. É como uma obra de arte, cheia de diversidade. E as organizações são a tela, onde todos, desde nossa cor ou estilo, contribuímos para a construção dessa obra de arte. Você imagina o que aconteceria se você pudesse conhecer a cor que caracteriza seus comportamentos? O que acha que aconteceria se identificasse a cor das pessoas da sua equipe e da organização? Compreenderia melhor qual é o seu papel nessa obra de arte. Saberia como influenciar as pessoas e ser mais assertivo. Você identificaria em que cada um é bom e em que não é. Isso seria útil para você? Te apresentamos o Método das Cores, uma metodologia simples e poderosa para entender as pessoas. Com o Método das Cores, você saberá o que inspira as pessoas, como alinhá-las melhor, como conseguir maior produtividade com cada uma delas, como vender mais e melhor, como ser um líder mais humano, como ser um membro melhor da equipe, como melhorar a seleção, alinhamento e o desenvolvimento. Baseia-se em compreender melhor as pessoas de acordo com os seus temperamentos, os quais denominaremos em cores para que sigamos fazendo juntos essa obra de arte. O mundo está cheio de cores e formas. É como uma obra de arte, cheia de diversidade. E as organizações são a tela, onde todos, desde nossa cor ou estilo, contribuímos para a construção dessa obra de arte. Você imagina o que aconteceria se você pudesse conhecer a cor que caracteriza seus comportamentos? O que acha que aconteceria se identificasse a cor das pessoas da sua equipe e da organização? Compreenderia melhor qual é o seu papel nessa obra de arte. Saberia como influenciar as pessoas e ser mais assertivo. Você identificaria em que cada um é bom e em que não é. Isso seria útil para você? Te apresentamos o Método das Cores, uma metodologia simples e poderosa para entender as pessoas. Com o Método das Cores, você saberá o que inspira as pessoas, como alinhá-las melhor, como conseguir maior produtividade com cada uma delas, como vender mais e melhor, como ser um líder mais humano, como ser um membro melhor da equipe, como melhorar a seleção, alinhamento e o desenvolvimento.
Baseia-se em compreender melhor as pessoas de acordo com os seus temperamentos, os quais denominaremos em cores para que sigamos fazendo juntos essa obra de arte. O mundo está cheio de cores e formas. É como uma obra de arte, cheia de diversidade. E as organizações são a tela, onde todos, desde nossa cor ou estilo, contribuímos para a construção dessa obra de arte. Você imagina o que aconteceria se você pudesse conhecer a cor que caracteriza seus comportamentos? O que acha que aconteceria se identificasse a cor das pessoas da sua equipe e da organização? Compreenderia melhor qual é o seu papel nessa obra de arte. Saberia como influenciar as pessoas e ser mais assertivo. Você identificaria em que cada um é bom e em que não é. Isso seria útil para você? Te apresentamos o Método das Cores, uma metodologia simples e poderosa para entender as pessoas. Com o Método das Cores, você saberá o que inspira as pessoas, como alinhá-las melhor, como conseguir maior produtividade com cada uma delas, como vender mais e melhor, como ser um líder mais humano, como ser um membro melhor da equipe, como melhorar a seleção, alinhamento e o desenvolvimento. Baseia-se em compreender melhor as pessoas de acordo com os seus temperamentos, os quais denominaremos em cores para que sigamos fazendo juntos essa obra de arte. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Por favor, me digam se o áudio está bom, se o vídeo está bom. Muito prazer. Eu sou Nanda Risse, sou palestrante, sou treinadora, sou de T&D e hoje a gente vai falar desse tema apaixonante que são as cores, os perfis, metodologias, treinamento, desenvolvimento, e é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Deixa eu só verificar, gente, como é que está o áudio aí, por favor. Me deem um olá para eu saber se está tudo funcionando direitinho, funcionando perfeitamente. Obrigada, Carol, seja muito, muito bem-vinda. Muito bem, deixa eu me apresentar direitinho, já que está todo mundo chegando. Só para avisar que essa Masterclass ela vai ficar gravada e todo mundo que se inscreveu vai receber o link direto para assistir quantas vezes achar necessário. E eu espero hoje entregar um conteúdo de qualidade para vocês, que agregue no dia a dia. Essa Masterclass foi criada especificamente para os profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, seja através de treinamentos, seja através de palestras, workshops, seja você de RH, seja você de gestão de pessoas, seja você um líder, todas as pessoas que em algum momento desempenham o papel de transmitir conhecimento, de desenvolver competências técnicas ou comportamentais. Primeiramente, eu quero agradecer pelo seu trabalho. Eu trabalho com isso há 25 anos, sou apaixonada por isso, sou apaixonada por todo e qualquer tipo de ferramenta que me ajude a entender melhor as pessoas, porque, afinal de contas, pessoas são o nosso negócio. São as pessoas e para as pessoas que nós levantamos todos os dias, criamos conteúdo, passamos por perrengues. Quem dá treinamento sabe como é que é. Um dia, desde as coisas mais simples de chegar numa sala de aula, numa sala de treinamento e o projetor não funcionar. Na pandemia, todo mundo se adaptando a criar treinamento, desenvolvimento, palestras online. Muita gente nem sabia que era possível, muita gente preferia evitar esse tipo de canal, mas tudo se adapta e principalmente pelo amor às pessoas, pelo amor à nossa missão, que é transmitir conhecimento e desenvolver pessoas. Hoje eu quero trazer uma partezinha de toda a complexidade que é desenvolver pessoas, mas uma partezinha muito importante, que é quem são
as pessoas que nos assistem? Quem são as pessoas que nós pretendemos ajudar e colaborar no seu desenvolvimento? Como é que elas funcionam? Quais são as expectativas delas? Nós temos várias formas de trabalhar com treinamento e desenvolvimento. A grande parte desse trabalho é realizado dentro das empresas, são treinamentos corporativos, né? E normalmente esses treinamentos são demandados a partir de uma necessidade que a empresa entende que precisa desenvolver algo em seus colaboradores para contribuir no atingimento de um resultado que está conectado com a estratégia da empresa. Mesmo sendo uma demanda corporativa, mesmo sendo uma demanda empresarial, com base em negócios, com base em estratégia, nós temos sempre que lembrar que quem traz resultados, quem atende às estratégias de uma empresa, são as pessoas. E sempre que nós nos propomos a desenvolver algo, mesmo que partindo da diretoria corporativa, com o intuito de promover mais lucro, e que tem que ser, está tudo certo. Empresas foram feitas para gerar lucro, gerar trabalho, gerar renda, e empresas que se dedicam a, junto nessa missão de gerar lucro, de gerar renda, ainda assim entregar conhecimento, entregar desenvolvimento para as pessoas, elas já estão com 1000 pontos de vantagem, porque as pessoas são o fator principal de sucesso de uma empresa. Mas mesmo sendo normalmente uma demanda, às vezes, genérica, né? Por exemplo, precisamos aqui melhorar a capacidade de negociação da nossa equipe de vendas, ou da nossa equipe de cobrança, ou da nossa equipe estratégica. Qual é a demanda? Desenvolver negociação. Mas será que todas as pessoas vão aprender sobre negociação da mesma forma? Será que no meio daquela turma tem alguém que já tem uma facilidade para negociar, que já tem em seu perfil algumas características que podem facilitar esse aprendizado? Será que naquela turma em que você vai aplicar esse treinamento de negociação, gente, cachorros latinos no online é isso mesmo, tá? Faz parte da festa. Será que naquela turma tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em relação ao aprendizado da negociação? Algum bloqueio, alguma característica comportamental que dificulta esse aprendizado, a aplicação desse aprendizado? Quando nós vamos criar um treinamento, quando nós vamos criar um conteúdo, quando nós vamos criar uma estratégia, uma solução educacional, é muito importante que nós levemos em consideração vários fatores, mas principalmente a diferença entre as pessoas que formam aquela turma, entre as pessoas que são o público-alvo daquela solução educacional. Primeiramente, deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que é esse método das cores. Porque a promessa é: como é que eu vou desenvolver treinamentos mais assertivos, mais eficientes, que tragam mais resultados usando o método das cores? O que de acho é o método das cores? Tá? O método das cores é uma metodologia desenvolvida para identificar os perfis. Quais são os perfis? Desde que nós nos entendemos por gente, que nós percebemos que existimos no mundo, começamos a nos questionar sobre quem somos nós, por que nos comportamos da forma como nos comportamos, o que nos faz pensar de uma maneira X ou Y sobre a mesma coisa. Muitas teorias de comportamento, de personalidade, de temperamento foram criadas. Nós vamos falar mais para frente, mas essa metodologia ela foi criada a partir do DISC, tá? O DISC é a metodologia mais atual, mais utilizada, que foi criada por Morton Marston, que também é o criador
da Mulher Maravilha. Eu adoro falar isso, gente, porque eu acho uma coisa genial. Além de entender de perfil e de gente, ele ainda criou a Mulher Maravilha, que é uma heroína que eu gosto, desculpa, eu tenho que falar. Como é que são formados esses perfis? Como é que nós categorizamos? E a ideia, gente, é importante dizer o seguinte: isso não foi criado para rotular as pessoas, isso não foi criado para colocar todo mundo numa forma. Ele não é impositivo, não são características que rotulam ou que impedem que essas pessoas ultrapassem seus próprios limites. Né? Na verdade, é uma tentativa de nos entendermos melhor, de nos relacionarmos melhor, de entendermos o funcionamento, as nossas tendências de comportamento e que nós possamos usar isso a nosso favor. Nós dividimos os perfis através dessa teoria do DISC e aqui no método das cores com as seguintes variáveis. A primeira variável é em relação à velocidade e estilo de expressividade. Nós temos pessoas com perfis que são mais ativos, que têm mais velocidade, que funcionam de uma maneira mais rápida e que são mais expressivos, que demonstram mais seus pensamentos, suas ações, suas opiniões, tudo isso. Exatamente, Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. O filme é muito bom. Verdade, Carol. Ó, boa indicação da Carol. Quem puder, assista, é imperdível. Outra característica: pessoas reflexivas. Então, aqui nós estamos falando de uma variável que é a velocidade. Nanda, qual é a melhor, qual é a pior? Aí é que está a primeira coisa que a gente tem que pôr na cabeça. Não existe uma pessoa que é melhor ou pior que a outra. O que existe são pessoas no lugar certo, na hora certa, realizando a tarefa certa. Isso é uma primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Quando a gente fala de análise de perfil, a intenção não é descobrir quem que é melhor ou pior. A ideia é entender quem é que tem mais probabilidade de desempenhar, de se sentir mais confortável, de trazer mais resultado numa determinada posição. Existem perfis para todos os tipos de cargo e existem cargos para todos os tipos de perfis. Então, a primeira coisa que nós vamos avaliar é qual é a velocidade que essas pessoas agem. Algumas são mais rápidas, outras agem com menos pressa. Precisam de um tempo maior para processar, para agir, para contribuir, para resolver. Uma é melhor ou pior que a outra? Não, eu insisto nisso. E as reflexivas, elas ouvem mais do que falam. Já os ativos falam mais do que ouvem. Outra característica: racionais e emotivos. Algumas pessoas são mais racionais, algumas pessoas são mais emotivas. O processamento, o raciocínio tem uma base mais forte de emoção em algumas pessoas e que tem mais facilidade de expressar essas emoções. Outras pessoas são marcadas pela racionalidade, se baseiam com a lógica, se baseiam em dados, em fatos, tudo que tem comprovação, tudo que pode ser medido, tá? Pessoal, se tiverem dúvidas, por favor, podem colocar no chat. Tem uma galera me ajudando, bem legal. Aliás, Lu, muito obrigada. Luciana Fontes, também da THT, uma colaboradora nossa maravilhosa. Ela também está me ajudando aqui. Muito obrigada pela força mais uma vez. Então, nós temos esses tipos de perfis. Ou a pessoa tem mais velocidade, ou a pessoa tem menos velocidade. Ou a pessoa é mais voltada para o racional, ou a pessoa é mais voltada para as emoções. Simples assim, Nanda? Mais ou menos, né? Quem são as pessoas que são ativas e expressivas? Podemos dizer que são os perfis vermelhos e amarelos. Nada por que cores? Se o DISC fala de dominante, influenciador, complacente, analista, planejador, outros termos. Gente, um diferencial importante do método das cores é justamente evitar que as palavras sejam mal interpretadas.
Palavras têm valor, mas o valor quem dá as palavras, o valor que as palavras têm, quem dá somos nós. Se eu, Nanda, tiver uma percepção sobre a palavra dominante como algo negativo, isso aparece no meu perfil, eu terei a tendência a recusar essa característica. Eu posso não me sentir confortável com isso. Então, para evitar que as palavras sejam mal interpretadas na hora de determinar um perfil, nós escolhemos as cores e também usando as percepções de um pintor famosíssimo chamado Kandinsky. Vocês vão ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre isso. Os perfis vermelhos e amarelos são considerados perfis ativos, de grande velocidade. Se eu tenho uma pessoa emotiva, significa que ela é um perfil amarelo ou um perfil verde. Pessoas que são mais reflexivas, elas são perfil verde ou azul. E pessoas que são mais racionais, nós temos o perfil azul e vermelho. Então, fazendo as contas aí, juntando as coisas direitinho, o que é que nós temos? Pessoas de perfil vermelho são pessoas ativas e racionais. Pessoas de perfil amarelo são pessoas ativas e emotivas. Pessoas do perfil verde são pessoas emotivas e reflexivas. Pessoas do perfil azul são reflexivas e racionais. Muito bem, eu vou criar um conteúdo. Eu vou criar um treinamento. O que isso, como é que essa ferramenta, como esse conhecimento, porque isso, gente, é um conhecimento. Quem trabalha com recursos humanos, quem trabalha com treinamento, quem trabalha com gente, é imprescindível, primordial, que antes de trabalhar com gente, eu conheça de gente, o máximo possível. E não só através das minhas percepções, porque as minhas percepções também são parciais. Então, se eu sou, por exemplo, um perfil azul, que tem uma característica mais reflexiva e mais racional, e começo a conversar com um perfil amarelo, que é mais veloz, que é mais emotivo, eu, azul, posso ter uma percepção parcial. Quer dizer, essa pessoa não parece comigo, então eu não gosto dela. Eu determino que aquela pessoa não serve para ser meu amigo, não serve para trabalhar comigo, não serve para ser meu liderado. Eu vou ter dificuldade de treinar essa pessoa, porque ela é muito acelerada, ela é muito emocional. A minha percepção apenas, óbvio, estou usando essas expressões como se eu já soubesse dessas características, mas se eu não tenho este conhecimento, a única coisa que eu vou ver é: essa pessoa é muito diferente de mim. Terei dificuldade com elas. Essa pessoa não serve para isso. Por quê? Porque eu sou diferente. Então, quando eu vou trabalhar com gente, quando eu vou trabalhar com pessoas, eu tenho que tirar da frente toda e qualquer influência das minhas percepções. Isso com certeza vai prejudicar meu trabalho. Por quê? Eu tenho que atender às necessidades de todas as pessoas que estão na minha sala, seja uma sala de aula, uma sala de treinamento, uma reunião, um focus group, uma aula online, não importa. Qualquer solução educacional, corporativa ou não, eu preciso levar em consideração que lá eu terei muitos tipos de pessoas. Aqui, nós estamos falando dos 4 tipos principais, até para sermos didáticos. Mas, se a gente se aprofunda nesse conhecimento, eu descubro que eu posso ter até 3 perfis predominantes que vão me gerar outras características mais diferentes ainda. Então, aqui, obviamente, a gente está explicando a metodologia, tá? De um jeito didático, simplificado, para que a gente possa começar a construir esse exercício. Gente, vocês conhecem, já fizeram, se quiserem interagir por chat, me contem aí. Se vocês já conhecem alguma teoria dessas que trabalha com a análise, com identificação de perfis diferentes, se vocês usam esse tipo de recurso na hora de construir, ministrar seus treinamentos, suas soluções educacionais. Se quiserem, escrevam aí no nosso chat, vamos colaborando.
Complementando o conhecimento do DISC, nós temos aqui a metodologia da linguagem das cores, que tem como base conceitual, como já foi dito, o método da linguagem das cores é baseado no sistema de teoria de temperamentos de Hipócrates, o nome difícil, Hipócrates, gente, aquele mesmo médico que os médicos hoje fazem o juramento de Hipócrates, né? Sempre fizeram esse juramento. Ele tem uma teoria em relação aos temperamentos baseado nos fluidos corporais. E junto com as investigações de William Moulton Marston, da Universidade de Harvard, de 1928. É a base teórica da metodologia das cores que nós utilizamos. Como é que funciona? Então, por meio dessa metodologia, é possível classificar pessoas, cargos, equipes, organizações em 4 perfis básicos, que são, então, vermelho, verde, azul e amarelo, ou vermelho, amarelo, verde e azul, de acordo com os diferentes aspectos de emotividade e velocidade. Tudo bem até aí, pessoal? Por favor, vão me dando aí o nosso feedback, por favor. Gente, como é que eu aplico isso? Como é que eu uso isso na aplicação de treinamentos? Eu estou falando do treinamento de uma forma geral, mas pode ser uma palestra, na criação de qualquer solução educacional corporativa ou não até, se for o caso, tá? Primeiramente, essa metodologia, ela vai nos ajudar a levantar as principais dificuldades que cada perfil pode ter quanto ao que vai ser ensinado. Eu consigo fazer uma leitura prévia da equipe, das pessoas que vão passar por esse treinamento e prevenir principais dificuldades, pontos que, eventualmente, eu sei que eu tenho que me preparar para desenvolver formas diferentes de explicar, usar uma linguagem diferenciada, usar mais ou menos detalhamento, nada mais numa sala de aula, uma sala de treinamento, numa sala de aula, onde eu tenho várias pessoas. Como é que eu crio uma única solução para todo mundo? Aí é que está o pulo do gato. Eu consigo, com esse conhecimento, fazer uma leitura dessas pessoas no momento em que elas estiverem na sala de aula. O conteúdo em si, a entrega em si, o produto em si, ele tem que ser um só. Mas dentro da construção desse conteúdo, eu tenho como diferenciar formas de explicar, eu tenho como colocar fontes, eu tenho como colocar recursos diferentes que vão atender todos esses perfis. Uma coisa que a gente utiliza bastante, e aí é um extra, que a gente precisa levar em consideração, além dos perfis de cada um, é, por exemplo, o sistema representacional de cada pessoa. Algumas pessoas preferem aprender e aprendem melhor usando o visual, usando o auditivo ou usando o sinestésico. É uma outra característica. Então, o que a gente está falando aqui hoje é uma das ferramentas que todo mundo que trabalha com desenvolvimento humano precisa ser conhecedor e não tão superficial, gente. É muito importante que nós sejamos especialistas em pessoas, tá? Então, além de identificar prováveis dificuldades de cada perfil que tem ali, e eu já preciso cobrir os 4 perfis na hora de construir o meu conteúdo, ele ainda vai me ajudar a alinhar a minha comunicação a construção do material e a aplicação do treinamento. Como é que eu vou me comunicar? Em alguns momentos eu preciso ser mais veloz para agradar e atender a preferência das pessoas que têm mais velocidade. Eu tenho que trazer também uma dose de emotividade, de sensação. Eu tenho que provocar emoções para atender as pessoas que precisam e que são mais emotivas. Eu tenho que trazer também dados, eu tenho que trazer fatos, eu tenho que promover reconhecimento das pessoas. E aí é que está. Se eu não tenho esse conhecimento, se eu não tenho essa preocupação na preparação de um material, eu vou fazer esse material de acordo com o meu perfil. Então, por exemplo, o meu perfil aqui na Dariz, eu tenho o azul, que é o analista,
e o amarelo em alta, que é o comunicador. Eu sempre vou tender a produzir conteúdo mais focado em técnicas, mais focado em dados, mais focado em teorias embasadas, mais em fatos. Tudo bem, pessoas que têm o mesmo perfil que eu, que são perfis semelhantes, vão adorar meu treinamento. Mas tem gente que vai falar assim, gente, mas essa mulher fala difícil, né? Não bota um filminho pra gente, não provoca uma emoção, não fala mais devagar, para que todo mundo entenda, não explica com mais detalhes. Isso tudo faz parte. Quando eu sou responsável de transmitir conhecimento, eu tenho que garantir que o máximo de conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível. E eu só consigo isso sendo responsável por alinhar a minha comunicação na hora de entregar, de ministrar aquele conteúdo, na hora de construir o material da solução educacional e principalmente na hora de aplicar esse treinamento, criando diversas formas de falar sobre a mesma coisa ao mesmo tempo. Que doideira, Nanda! Pois é. Como é que eu sei o que é que eu vou ensinar? Eu tenho aqui a minha teoria do desenvolvimento profissional, que é o 2M, 2P. Vou explicar. O que eu preciso ter na construção de um conteúdo e que ainda precisa estar alinhado aos perfis possíveis dentro da minha sala? Primeiro, eu preciso levar em consideração a motivação. Tem a ver com entender as necessidades. Gente, desculpa os erros de digitação aí, depois eu vou corrigir na hora de mandar para vocês, tá? Ou seja, o que aquela pessoa que estará na sua sala de aula, na sua sala de treinamento, na sua reunião, no seu focus group, na sua atividade, na sua dinâmica, quer conquistar com aquilo. Eu preciso buscar a motivação das pessoas. Por mais, de novo, que tenha sido uma demanda da empresa para atender uma estratégia, para trazer um resultado específico, ainda assim eu preciso transformar isso em benefício para quem vai assistir. Afinal de contas, nós trabalhamos com adultos. Adultos aprendem aquilo que está atrelado à usabilidade, ao interesse, e aí a gente entraria aí numa aula de andragogia, que é para outro dia. Outra coisa que eu preciso levar em consideração, o momento. Está relacionado à velocidade e à maturidade daquela pessoa. Aquelas pessoas que vão receber treinamento, eu devo construir esse conteúdo mais voltado para dar apoio apenas, ou seja, estimulá-los a aprender, a realizar aquelas tarefas específicas. Eles já sabem o que eles têm que fazer, mas eles precisam ali de uma motivação, eles precisam de um apoio, de um tirar-dúvidas, ou eles precisam de um direcionamento mais concreto, mais robusto. Eu preciso dizer exatamente o que precisa ser feito. Isso vai modificar a forma como eu vou construir o conteúdo e que eu vou entregar o treinamento. Qual é o perfil? Entender, respeitar e usar a seu favor, ao favor do seu resultado, como de treinamento, na hora de você medir lá, isso vai impactar diretamente nesse resultado. Cada perfil tem seus pontos de melhoria e características. Quando eu entendo de gente, quando eu desenvolvo a minha habilidade de ler as pessoas e de identificar o perfil delas, mesmo sem um teste específico, isso é possível. O seu conhecimento e a prática desenvolvem isso. Hoje eu consigo conversar com uma pessoa por 5 minutos e eu faço as minhas apostas, né? E eu tenho acertado, viu, gente? Eu tenho acertado. Com a prática, a gente consegue, mesmo sem aplicar um teste, se for o caso, não teve jeito, não teve tempo, treinamento ou toque de caixa, né? Naquele momento de interação, de quebra-gelo, da entrada da sala, naquele momento onde eu começo a conversar com as pessoas, eu consigo identificar os perfis prováveis e predominantes daquela sala. Outra coisa que eu tenho que levar em consideração na hora de construir um treinamento, de trabalhar o desenvolvimento, refere-se às atividades específicas que cada pessoa atua
e nas áreas mais naturais para cada uma delas. Aqui nós estamos falando das 4 zonas. A zona de incompetência, de idoneidade, de excelência e de genialidade. Coisa que esse tipo de conhecimento, esse tipo de ferramenta ajuda você a identificar qual é a zona de incompetência, idoneidade, excelência e genialidade dessa pessoa. Onde é que eu preciso entregar mais conteúdo? Onde é que eu preciso entregar mais motivação? Onde é que eu preciso entender que aquela pessoa vai ter um outro ritmo, porque ela vai precisar fazer um pouco mais de esforço para absorver aquilo e para aplicar aquilo. Muito bem. Quais são essas 4 zonas especificamente? Então, eu tenho a zona de incompetência. Está ligado aos aspectos ou tarefas que a pessoa não gosta de fazer. E ela não, que não tem a ver com o seu temperamento. Eu não sei fazer, eu não gosto de fazer e eu me dou mal fazendo. Tem algumas coisas que a gente simplesmente não é bom fazendo. E nós temos que respeitar isso. Antigamente dizia-se, né, que nós precisamos desenvolver os nossos pontos fracos. Na verdade, a gente precisa potencializar aquilo que é bom na gente e dar um jeito de anular aquilo que não é tão bom, que é para não atrapalhar a vida mesmo, tá? Então, a zona de incompetência é aquela atividade, aquela tarefa que você não gosta de fazer, que você não sabe fazer, que você não quer aprender e que está totalmente fora do seu temperamento, que está totalmente fora do seu perfil. Você não se interessa, você não vai fazer. Você tem uma incompetência naquele aspecto. Né? Nós temos a zona de idoneidade. Ainda eu tenho que fazer muito esforço. São aquelas tarefas ou aqueles aspectos do trabalho que a pessoa executa de forma ok. Né? Não é bom, não é ruim, é mediano, nada excepcional. E ela ainda precisa fazer um esforço. É aquele tipo de coisa que a gente faz, mas a gente procrastina, ou porque é chato, ou porque a gente não vê relevância, ou porque a gente acha que é fácil demais e não motiva. Então, essas tarefas, esses aspectos do meu trabalho estão na minha zona de idoneidade. Eu faço, mas sem grandes resultados e eu tenho que fazer um esforço tremendo para alcançar. Eu tenho a zona de excelência. Essa zona de excelência é a mais comum. A grande maioria de nós atua grande parte do tempo na sua zona de excelência quando a gente está falando de trabalho. Então, são os aspectos ou tarefas que a pessoa desempenha muito bem, porque ela se preparou para aquilo. Então, além dela ter vontade de aprender, ela entender que aquilo é importante, ela acaba desempenhando bem porque ela se preparou, tá? E ela até gosta de fazer, porque ela recebe reconhecimento por essas ações, né? Ela possivelmente tem uma experiência muito boa em efetuar essas tarefas, esses aspectos, mas não é necessariamente a sua grande paixão. Ela não faz aquilo com grande paixão, ou seja, a zona de excelência é assim: quanto melhor eu sou nisso, mais eu quero ganhar para fazer isso. Porque, afinal de contas, eu faço porque eu sei fazer, eu faço porque eu me preparei muito bem para isso, eu sou reconhecido por fazer bem isso, mas eu quero ganhar bem para fazer isso aqui também, tá? A grande maioria de nós vive na zona de excelência. Mas eu tenho a zona de genialidade, que é aquela tarefa ou aquele aspecto do meu trabalho que é uau, que eu realizo com paixão, que eu adoro fazer, que eu levanto de manhã doida para fazer aquilo. Esse aqui é o sonho de qualquer profissional, poder viver o máximo possível no seu dia comercial, do seu momento de trabalho, na zona de genialidade. Né? Podemos alcançar isso? Sim. Quando? Quando eu encontro o perfil certo para o lugar certo, para a tarefa certa. Quando eu desenvolvo a pessoa nos seus talentos mais essenciais, ou seja, talentos que representam a pessoa em essência. Esses são o tipo de tarefas que tendem a dar mais abundância e satisfação. É aquela velha história, né? Tem aquela frase que diz que encontre algo que você ama fazer e você nunca mais trabalhará um só dia na sua vida. Tem gente que é contra isso, mas isso depende da interpretação.
Se você conhece um pouquinho de história, se você se interessa um pouquinho por isso, se não, você sabe disso, se não, eu vou contar para vocês. A origem da palavra trabalho vem de uma palavra uma palavra que é tripalium. Ah, que belezinha. Ah, que legal. O que é um tripalium, Nanda? Tripalium nada mais era, porque graças a Deus não existe mais, pelo menos não fisicamente, um instrumento de tortura da Idade Média. Ai, que bonitinho. Se você jogar tripalium no Google, você vai encontrar umas imagens ali que são 3 pedaços de pau, de pedra, de tora, né? Que você fica preso, amarrado, pendurado, sofrendo, só para sofrer. Às vezes tem até um foguinho embaixo para dar uma emoção. Isso ficou no nosso inconsciente coletivo, ou seja, tripalho era um instrumento de tortura, sofrimento, difícil, eu não tenho como fugir, eu não tenho como escapar, e virou a palavra trabalho. Então, o que quer dizer? Essa frase, encontre algo que você ame fazer e nunca mais trabalhará, é justamente por isso, porque eu consigo sair desse consciente, dessa crença coletiva de que trabalho tem que ser difícil, sofrido, tem que ser excruciante, ele tem que ser uma obrigação. Então, quando eu deixo de ter essa obrigação e de sentir que estou trabalhando no sentido de sofrendo, eu realmente não trabalho mais, porque eu estou na minha zona de genialidade. Então, essas tarefas são aquelas que você faria, inclusive, de graça, se os boletos não estivessem batendo na sua porta, né? São as habilidades percebidas como únicas e que chega a dar arrepio quando a gente está falando, quando a gente está executando, né? E quais são as zonas de cada perfil? Gente, lembrando que vocês vão receber este material em PDF, além também do seu e-book, com todo esse conteúdo e um pouco mais, e ainda um teste, uma análise de perfil comportamental no método das cores de presente para vocês. Muito bem. Vermelhos. Gente, faz uma autoanálise aí, se você nunca fez esse teste, tenta se encontrar, né? Vê se você se identifica mais ou menos com alguns perfis. Zona de incompetência do vermelho. Nem adianta mandar ele fazer, não conte com ele não vai querer aprender, ele não quer fazer. Diplomacia. Eles são muito confrontantes. Eles não querem, eles não acreditam na. Gostou, Carol? Que bom! Os vermelhos não acreditam na diplomacia. Para eles tem que ser vamos, 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 vamos. Não é que eles não são zero por diplomacias, não é isso. Mas se depender da diplomacia do vermelho para fechar um negócio, se depender da diplomacia do vermelho para executar alguma coisa, melhor não usar. Melhor não ter o vermelhinho ali. Zona de idoneidade. Faço, mas não gosto muito. Eu entrego ali, na média. Eu faço o mínimo ali. Coordenação de pessoas, já que dão preferência ao resultado acima da importância de como as pessoas se sentem e que é difícil para elas. A não ser que gerar um bom ambiente de trabalho seja um recurso indispensável para alcançar o seu objetivo. Os vermelhos, eles buscam resultado e controle. Eles são competitivos, eles querem fazer as coisas acontecerem e eles querem entregar muito resultado rapidamente. Eles só vão se preocupar em criar um ambiente adequado de trabalho, entender como as pessoas funcionam, se preocupar com o que as pessoas sentem, se disso depender o resultado deles, tá? Nada, mas eles são egoístas. Cuidado com o julgamento. Não existem pessoas melhores ou piores. Cuidado, libertem-se disso. Zona de excelência dos vermelhos. Lugar ou atividades em que você pode colocar o vermelho que ele vai desempenhar muito bem. Ele vai gostar de fazer e ele vai gostar de receber por isso. Busca pelos resultados, já que isso permite ter mais controle sobre o grupo e seus recursos. Zona de genialidade. Você quer ver um vermelhinho feliz da vida, é colocar ele para dominar a situação, para competir, para assumir grandes desafios, já que lhes permite potencializar ao máximo, o gosto por fazer com que as coisas aconteçam de acordo com seus interesses.
Dá carta branca para ele e fala: você está no comando, você está no controle, vai lá e faz acontecer. Nossa Senhora! Ele vai feliz da vida. Então, se você precisa dessa pessoa, o perfil é o vermelho. E o amarelo? Zona de incompetência do amarelo, orientação ao detalhe, a minúcia. Porque os amarelos, eles são mais dispersos, eles gostam de ver a coisa por uma visão mais sistêmica, maior, mais ampla. Eles não querem olhar no miudinho. Você vai pedir para o amarelo encontrar o erro numa planilha de Excel, ele não vai, gente. Ele vai, não, por favor, não pede isso. Posso trocar? Zona de idoneidade dos amarelos, administrar. Pessoas desse perfil tendem a ter mais interesse em promover novas ideias, em comunicar essas novas ideias, do que estar organizando de forma detalhada como poderiam ser executadas. Eles só farão isso, tá? O que é idoneidade? Eu faço, mas faço daquele jeito, marromeno, né? Eu só vou administrar bem, legalzinho, assim, na média, se eu for um perfil amarelo, se não tiver outro jeito. E isso for uma exigência. Aí eu vou fazer, sendo amarelo, tá? Mas, tipo, se eu puder evitar, eu evito. Zona de excelência do amarelo. Opa, já dá para colocar o amarelo ali. Comunicar, falar. Dê acesso a diferentes grupos de pessoas com visibilidade. O amarelo gosta do reconhecimento. Eu gosto de falar que o amarelo é a pessoa do palco, né? Seja qual tipo de palco for. Tem vários tipos de palco. Não precisa ser um palco propriamente dito, mas se ele tiver qualquer oportunidade de falar com muitas pessoas, de passar ideias, de motivar pessoas, ele vai gostar, porque tudo isso é fonte de reconhecimento. Os amarelos buscam o reconhecimento. Eles gostam de ser reconhecidos, lembrados, vistos. Agora, quer deixar o amarelo doidinho de felicidade? Manda ele ter uma ideia. Fala para ele aqui, vamos fazer um brainstorm. Nós temos que criar uma solução inovadora, diferentona, fora da caixinha. Ixi, aí o amarelo vai se esbaldar. Já que podem viver em um entorno onde, através do magnetismo, conseguem interagir com várias pessoas e sejam reconhecidos e vistos como o centro da atenção dos demais. Eles são pessoas inspiradoras. Você precisa de alguém para colocar a sua equipe para cima, você precisa de alguém para criar soluções inovadoras, diferentes, pensar fora da curva, é o amarelo. Joga essa tarefa para ele, você vai ver ele ser feliz, 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 feliz e entregar maravilhosamente bem. E os verdes? Zona de incompetência do verde. Mandar nos outros, controlar as pessoas. O verde são pessoas que dão preferência à busca da harmonia. Eles evitam o confronto de qualquer forma. Então, eles tendem até a abrir mão das suas próprias opiniões para evitar conflitos, para não gerar desconfortos. Então, se ele tiver que dar uma ordem, cobrar muito fortemente, é, é, mandar mesmo nas coisas, ele vai evitar. Não é legal, ele não vai se sentir bem, ele não vai conseguir entregar, só vai gerar frustração, tanto na pessoa como para a empresa. Zona de idoneidade. Ó, eu faço, mas não sou muito bom nisso, então não crio muitas expectativas. Do que? Argumentar. Argumentar você diz uma coisa, eu digo outra, para fazer você se convencer da minha ideia. Isso não é com o verde. Pois as pessoas desse perfil são muito, para elas, é muito importante serem aceitas. Então, eu não tenho como, eu prefiro não contradizer, eu prefiro não discutir, porque senão eu corro o risco de não ser aceito, de não ser bem visto por aquele grupo. E os verdes buscam harmonia, eles buscam aceitação. Então, eles só discutirão se o considerarem absolutamente necessário. Não. Antônio, João, Maria, Renata, Carol, Luciana, Fernanda, eu preciso que você se posicione. Não dá para fugir. Ele vai sofrer muito, ele vai fazer, mas se ele puder, ele vai fugir, tá? Zona de excelência das pessoas de perfil verde. Já fazem muito bem. O servir. Eles tendem a ter boas habilidades de escuta, muita facilidade para gerar empatia, e isso dá a eles a possibilidade de apreciar e agradecer a outras pessoas.
Os verdes são pessoas que estão sempre prontas a ajudar. Se você precisa de alguém colaborativo, cooperativo, que se interessa pelas pessoas, pelo bem-estar geral daquela célula, daquele grupo, se você precisa de alguém que promova a harmonia, que promova estabilidade naquele ambiente ou naquela equipe, é de um verde que você precisa. Ele é muito bom de ouvir as pessoas e ele realmente gera muita empatia. As pessoas confiam muito nos verdes. Agora, você quer deixar o verde felizão? É a busca da harmonia, porque permite que eles vivam em um ambiente silencioso, protegido, alcançando paz e tranquilidade. Coloque esse verde para fazer, por exemplo, planejamento. Eles são planejadores, porque eles são muito bons de enxergar o passo a passo das coisas. Eles são muito bons de enxergar as etapas das coisas, né? Então, eles são muito bons para sentar no silêncio e criar essa estrutura, pensar na ordem das coisas, como é que é uma forma pausada, mas não parada de realizar as coisas. Tarefas e ações que necessitem muita tranquilidade, que necessitem muita paz para ser feita, são os verdes. Eles são muito bons, por exemplo, como terapeutas. Eles são muito bons e eles adoram ajudar as pessoas, ouvir as pessoas e promover empatia. E os azuis? Se você pedir para o azul assumir risco e sair correndo para fazer alguma coisa, esquece. Ele não vai fazer. Os azuis não gostam de assumir risco, eles são analíticos, eles precisam de dados, fatos, eles precisam pensar, comparar, analisar, buscar, prever, e nada de sair fazendo as coisas. Pessoas desse perfil tentam levar mais tempo para fazer as coisas com qualidade e sem exposição. Os azuis buscam qualidade. Eles só querem entregar as coisas da forma exata, da forma mais bem feita possível. E a gente já sabe que a pressa é inimiga da perfeição. Então, se eu tiver que fazer correndo e correr o risco de fazer errado, de entregar uma qualidade ruim, eu prefiro nem fazer. Então, é uma zona de incompetência do azul. Zona de idoneidade do azul. Eu faço, mas eu faço a revelia, faço se não tiver jeito. Comunicação verbal. Os azuis não gostam muito de ficar dando palestra. Normalmente, nossa, sou eu. Eu sei, Carol, azulzinha? Porque normalmente eles preferem atuar com reserva, fazer o máximo possível de coisas antes de divulgar que eles estão fazendo, antes de ter todas as evidências na mão. Então, assim, me fala aí, Carol, como é que é nos seus projetos? Não, eu em breve, se eu for obrigada, eu vou falar, né? Estou entre verde e azul. Quem sabe são os dois, Carol. Ali eu posso, ele vai falar. Se você obrigar, ele vai falar, não, eu estou trabalhando num projeto X ou Y, mas de preferência ele não vai dizer, porque ele precisa estar certo de que está saindo bem, que está sendo bem feito, que as coisas vão sair com qualidade, porque ele não gosta de correr risco. Zona de excelência do azul, já faz bem, ele entrega legal, ele gosta de fazer, mas ele quer ser bem pago para isso. Supervisão. São pessoas que gostam de fazer controle de qualidade. Então, quando eu tiver que supervisionar qualidade, dados, riscos, prever essas coisas, isso é comigo. O azul vai lá e descobre o que é que tem de errado naquele processo. Ele vai gostar. Vai lá ver se está tudo saindo como previsto. Ele vai gostar. Agora, você quer ver o azul feliz? É qualidade extrema. Uma vez que lhes permite agradar os demais, ser respeitado por suas opiniões, não cometer erros e fazer as coisas na medida do possível até a perfeição. Fala para o azul que ele tem que entregar um projeto, mas que esse projeto ele tem o prazo que ele precisar,
desde que ele entregue o mais próximo da perfeição possível, que ele vai poder fazer quantas revisões ele quiser, que ele vai poder buscar quantas fontes de informação ele quiser para se sentir seguro. Aí esse menino vai ficar feliz, essa menina vai ficar muito feliz, porque ela faz questão, essa pessoa faz questão de entregar com qualidade. Apesar de não buscar o reconhecimento como os amarelos, o aplauso, apesar de não gostar, não buscar assim com tanta veemência o resultado rápido, apesar de não se preocupar muito em ser aceito, óbvio que o azul gosta de ser lembrado. Lembrado pelo quê? Pela qualidade e a perfeição, o preciosismo, a exatidão do trabalho que ele entrega. Isso é importante para ele. E ele faz questão de atender. Olha lá, faço festa nessa condição. Ei, acho que temos um azul aí, hein? Mais um para a turma. Venha para a turma dos azuis. Eu também sou, Carol, eu também sou. Fico louca quando eu descubro que tem um erro de digitação, mas faz parte, estou aprendendo, a gente tem que lidar com as nossas limitações também. Pontos de desenvolvimento de cada perfil. Eu posso potencializar ou neutralizar. Lembra que a gente falou? Então, eu potencializo aquilo que é bom e tiro da frente aquilo que é ruim. Potencializar nos vermelhos. Técnicas de negociação, visão de futuro, empreendedorismo. O que é legal neutralizar, ajudar o vermelho. E aí é que tá. Lembra que a gente falou? O que eu vou ensinar para essas pessoas? Como eu posso desenvolver essas pessoas? Eu vou criar coisas, eu vou criar conteúdos, eu vou focar em potencializar aquilo que é bom e neutralizar aquilo que pode atrapalhar, sem erros e buscando a perfeição. Aê, Felipe, ó, temos mais um azul aí, provavelmente. O vermelho, o que ele precisa potencializar? Técnicas de negociação, visão de futuro e empreendedorismo. Neutralizar nos vermelhos. Ajudar os vermelhinhos a não se atrapalharem com. Precisamos entregar para ele treinamento para ganhar melhores níveis de interação com outras pessoas, para ser um pouco menos direto, um pouco mais assertivo. Treinamentos, conteúdos sobre questões relacionadas ao alinhamento da equipe, inteligência emocional e técnicas de coaching, tá? Gente, deixa eu beber uma água aqui, senão eu vou engasgar com a minha própria saliva. Ai, com licença. Pronto, só um golinho para molhar a garganta. E os amarelos? Bota esses meninos na oratória, na inovação, na comunicação assertiva, ajuda eles a bombarem. Ajuda eles a neutralizar o quê? Melhorar um pouquinho a capacidade de verificar detalhes, né? Fala assim, olha, você não precisa buscar a perfeição, como nosso colega azul, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Antes de você entregar, verifica 2 vezes, só 2, tá bom? Pelo menos já ajuda a gente aqui, ajuda você aí, tá tudo certo. Melhorar a subjetividade na comunicação. Os amarelos, eles são muito comunicadores, mas são pouco objetivos algumas vezes. Então, por exemplo, se está um amarelo e um vermelho conversando, vai dar briga, né? Por quê? Se ninguém souber, né, da característica do outro, porque o amarelo, ele vai falar, ele é emotivo, ele é comunicador, ele quer explicar os detalhes, e ele quer colocar ali no meio como ele se sentiu, como é que foi o processo, e o vermelho quer saber o resultado. Tipo, que mais? Vai logo, filho, né? Otimismo ingênuo. Os amarelos são muito otimistas, a ponto de até não conseguirem ver, por exemplo, o risco de uma tarefa, o risco de uma ação. Treinamentos relacionados à melhoria de rigor, ser mais rigoroso com as suas entregas, com os seus processos, metodologias para solucionar problemas e gerenciamento de projetos. E os verdinhos? O que a gente pode potencializar neles? Técnicas de mentoria, serviço ao cliente, escuta ativa. Esse é o cara para fazer essas coisas. O que a gente pode ajudar eles a melhorar ou neutralizar? Reagir um pouquinho mais rápido, melhorar na tomada de decisão, que eles têm muita dificuldade. Então, criar para eles, por exemplo, em vez de você brigar com ele e falar assim, vai, decide, ajuda ele a criar um processo de tomada de decisão. Um passo a passo. Olha, Verdinho, primeiro você pensa nisso. Depois que você tiver isso bem concreto na tua mente, pensa nisso. Compara com aquilo. Ajuda ele a criar um passo a passo para tomar decisão, por exemplo.
Gente, eu só tenho 1 hora, né? E eu queria falar muito mais. Quem sabe a gente faz um curso disso aqui. Treinamento para relacionamento no ambiente de trabalho em situações mais imprevisíveis. O verde, ele não gosta de mudanças, principalmente de mudanças bruscas, isso pode travar ele. Consolidação da teoria, na teoria do trabalho sobre pressão. Como é que ele deve agir sob pressão? Porque ele trava também. Lembra, ele tem medo de desagradar as pessoas, ele quer ser aceito. Então, pressionado, ele pode se recolher demais. Então, tudo bem, a pressão faz parte, vamos lá. Então, a gente ajuda o verdinho nisso. E os azuis? Ah, vamos potencializar. Ele ensina Kaizen, mapa mental, Seis Sigma, Agile, Kanban. Bota ele para fazer tudo que é coisa de estratégia, de análise, de comparação. Agora, precisa ajudar eles um pouquinho na rigidez mental, né? Quando eles põem na cabeça que é assim que faz, é assim que ele vai fazer. Eles seguem a regra. Eles não gostam muito de mudanças também, do tipo, espera um pouquinho, a gente sempre fez assim, de onde veio isso aqui agora? Com base em que vocês querem fazer essa mudança? Para convencer um azul a mudar um comportamento, ou mudar uma regra, você tem que trazer muito dado para ele, você tem que trazer muita comprovação, porque ele não cai em qualquer coisa, não. A gente é meio desconfiado, os azulzinhos. Eu posso falar a gente porque eu sou azulzinho. O dogmatismo, né? Aquelas coisas de sempre foi assim, sempre vai ser, e treinamentos relacionados a essa flexibilidade mental. Então, tudo bem, azulzinho, mas será que não existe uma outra forma de olhar essa mesma coisa? Desafia o lado analítico dele, o lado comparativo dele, para ajudá-lo a entender que tudo bem, você tem o direito de pensar dessa forma, mas será que é só essa forma? Né? Essa rigidez é muito complicado. Carol diz: minha última gestora me dava muito feedback quanto à questão de ser mais flexível. E é verdade, isso pode prejudicar a gente de alguma forma, se a gente for muito rígido nas nossas ações e não aceitar uma certa flexibilidade. É óbvio, gente, quando a gente está falando de desenvolver algumas coisas, de neutralizar algumas coisas, a gente não quer mudar a pessoa, mas a gente precisa estar disposto a pequenas adaptações para que a gente não se prejudique. Né? E quem trabalha com treinamento e desenvolvimento tem também uma grande responsabilidade, que é ajudar as pessoas a enxergarem os seus pontos de melhoria, os seus pontos de flexibilização, né? Os pontos que podem atrapalhar o seu desenvolvimento, atrapalhar o sucesso na sua carreira. E por isso que a gente precisa ter esse conhecimento. E esse exercício que vocês estão fazendo, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu estou aqui, eu acho que eu estou assado. É o primeiro passo. A gente precisa ter consciência de quem a gente é. Agora, você imagina quando a gente vai trabalhar com muitas pessoas, sendo responsável pelo desenvolvimento delas. Mais ainda a gente tem que ter esse conhecimento. Mais ainda a gente tem que criar essa habilidade mental de ler as pessoas e de identificar esses perfis, né? Quando eu tenho a oportunidade de aplicar uma ferramenta como essa, no método das cores, né? Muito ótimo, maravilhoso. Ele vai trazer muitas facilidades. Nem se compara. Eu vou falar um pouquinho dela depois. Mas se na última, né? Se na última hora eu precisar fazer uma leitura de uma pessoa, eu preciso ter esse conhecimento, de qualquer forma, tá? Gente, a arte de desenvolver pessoas precisa de bons pincéis e de telas conhecidas. Quando eu vou desenvolver as pessoas, eu sempre preciso de ferramentas. Quando eu comecei há 25 anos atrás, faz bastante tempo, as técnicas de desenvolvimento de pessoas eram muito conectadas à pedagogia, né? Ao ensino de conhecimento tradicional. Algumas linhas ali diferentes, mas ainda estavam voltados com isso. Eu lembro do primeiro treinamento que eu dei na vida, aos 19 anos, em que eu distribuí uma apostila impressa, porque, lógico, né, 19 anos não tinha curso online, né? Eu imprimi uma apostila dessa grossura, entreguei para todo mundo, eu li um pedaço da apostila e perguntava: entenderam?
Olha que maravilha. Óbvio que foi uma desgraceira, né, esse treinamento, mas vamos dar um desconto. A pessoa estava entrando na faculdade, estava começando a aprender, veio do magistério, mas isso é uma coisa que eu aprendi. Todo o tempo todo, quem trabalha com desenvolvimento humano precisa contar com boas ferramentas, precisa ter a sua caixinha de ferramentas e precisa conhecer de gente, que são as nossas telas. Qual o formato dessas telas? O que cabe melhor? O que fica mais bonito? O que vai agregar para essa tela? E para isso eu preciso conhecer essa tela. Pessoal, perguntas, ansiedades, dúvidas, comentários até aqui, por favor, falem com a titia aqui no chat. Deixa eu ver se não tem nada aqui no WhatsApp, se ninguém me mandou um recadinho. E aí eu não prestei atenção. Deixa eu ver aqui. Não, por enquanto aqui tudo bem. Tudo bem por aí? Pessoal, eu espero que esse conteúdo tenha sido muito bom para vocês, mas eu queria oferecer uma coisa para vocês, com a permissão de vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho paixão por isso. Eu tenho paixão por esse conhecimento. E eu posso dizer para vocês, de experiência própria, o quanto isso me ajuda na minha carreira há 25 anos. O quanto isso é importante. Hoje, a minha atuação principal já não é mais com treinamento, já não é mais com tantas palestras. Essa aqui é uma das poucas oportunidades em que eu apareço e ministro um treinamento, ministro uma masterclass, porque hoje eu trabalho mais no individual, com processos de desenvolvimento individuais, é uma outra fase aí de quem trabalha com desenvolvimento humano, quando eu saio da turma, quando eu saio do corporativo para trabalhar com o individual, independente de onde ele trabalhe, né? Estou numa outra fase da vida, mas até hoje, esse conhecimento para mim é imprescindível. Sem isso, eu acredito e posso dizer para vocês que eu não entregaria 50% do resultado que eu entrego no meu trabalho de desenvolvimento humano, em tudo que eu já fiz. Então, eu quero fazer uma oferta para vocês. Agora, em maio, nós vamos entregar. Eu pessoalmente vou ministrar, e eu tenho muita honra, eu vou ministrar a formação, a terceira turma no Brasil, da formação de especialista do método das cores. Qual o caminho mais prático de verificarmos se uma pessoa possui duas ou mais cores de característica? Então, Felipe, assim, de olhar, à primeira vista, a gente vai identificar o perfil mais alto de todos. É aquele que tiver no grau mais absoluto. Por quê? Como é que a gente está falando aqui de tendências comportamentais, tá? Eu vou notar isso na quantidade de comportamentos que se relacionam com determinado perfil. Então, eu preciso conhecer os perfis para entender quais comportamentos predominam, tá? Então, de leitura, assim, a princípio, o mais fácil de verificar é o perfil mais predominante, tá? Algumas vezes você vai olhar para uma pessoa e falar, é azul, certeza que é azul. Aí, dali a pouco, você está vendo ela sentada, conversando com uma colega de trabalho, ouvindo atentamente, dando atenção, né? E prestando solidariedade, apoio àquela pessoa. Você fala, uai, gente, isso aí não é coisa de azul, não. Provavelmente tem o azul, mas também tem o verde por ali, né? A mesma coisa, por exemplo, você pode ver uma pessoa que é mais fria, racional, super apegada na perfeição, mas que entrega, gosta de ver as coisas acontecerem rapidamente, que quer entregar com qualidade, mas quer entregar rápido, quer ver aquilo passar para o próximo. Espera aí, é azul ou é vermelho? Talvez os dois. Né? Então, é óbvio que essa leitura só de comportamento, ela não vai ser 100%. Ideal mesmo é a gente aplicar uma ferramenta, né? No caso aqui, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, da THT, tá? Que é uma ferramenta que vai trazer os 3 perfis mais altos e a característica dos 4 perfis que aquela pessoa traz. Mas dá para perceber sim, Felipe. Quando você tem esse conhecimento, quando você aprende a ler as pessoas, você vai conseguir identificar até 2 perfis com mais precisão
O terceiro, que ele está ali entre médio e alto, às vezes vai passar meio batido. Mas os que tiverem de mais altos, você consegue perceber através dos comportamentos e das características de cada perfil que você tem que ter, lógico, esse conhecimento prévio. Então, Felipe, eu já vou falar para você já. Vamos para a minha turma? Vamos, Carol? Quem que vai comigo? Agora, dia 16 de maio, eu começo mais uma turma de especialista no método das cores. E olha que chique, gente. Você tem certificado internacional pelo International Institute of Organizational Behavior. Gente, como eu demorei para falar isso direito, Jesus, consegui. Lu, tá me vendo? Consegui. Gente, sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por essa teoria. Sou. Mas é por isso mesmo que eu vou dizer para vocês que não tem nada melhor para ajudar você na sua carreira com desenvolvimento humano do que uma ótima formação nessa teoria. E não é qualquer formação, gente. Além do certificado internacional, você tem 12 horas de treinamento ao vivo, online, comigo. São 6 dias de 2 horas de aula. Eu vou ensinar vocês a aplicar a metodologia. Eu vou ajudar vocês a analisarem os gráficos. Quando você entra para a formação, você ganha 20 relatórios no pacote de especialista. Eu vou dizer para vocês que isso aqui tranquilamente custa R$ 5.000. Então, assim, pensa o seguinte: cada relatório desse, se você comprar avulso, tá? Da THT ou de que eu vou fazer o por si. Eu acho bom você fazer mesmo. Pera, Felipe, não sai daí não, filho. Eu tenho um negócio para te contar. Pera aí. Olha aqui. Cada relatório desse, se você comprar avulso, vai custar mais ou menos uns R$ 200. Para falar por mínimo, tá? Só aí você já paga o curso. Mas espera um pouquinho. Essa turma, ela vai ter uma promoção especial até dia 13/5. Quem fizer a matrícula até o dia 13/5, pega o celular aí, faz uma gentileza, printa esse QR Code, vai lá no site, vai estar tudo escritinho o que vai ter na formação, o que vai ser ensinado, os materiais que estão inclusos, os exercícios, todos os benefícios e uma super promoção, gente. R$ 1.500 para você se tornar especialista em comportamento organizacional com base no DISC e no método das cores, analisando pessoas. Gente, é incrível como já na segunda aula as pessoas já saem fazendo identificação de perfis, e eu tenho muito depoimento para falar disso, tá? Gente, promoção de verdade. Eu vou ter o prazer e a honra de ter vocês nessa formação comigo. Certificado show de bola, conteúdo super completo. Vocês vão entender a fundo a metodologia, a fundo os perfis e a usabilidade dessa metodologia. Então, como é que eu posso usar essa metodologia para vender? Como é que eu posso usar essa metodologia para fazer mentoria e coaching? Como é que eu posso usar essa metodologia em processos terapêuticos? Como é que eu posso usar essa metodologia para liderança, para gerir pessoas, tá? Gente, vale muito a pena. Até o dia 13 de maio, quem fizer a inscrição vai pagar apenas R$ 1.500. Dá para parcelar? Nada dá para parcelar, tá bom? Então, acessem aí esse QR Code. Deixa eu ver se eu consigo colocar o link para vocês aqui também. Peraí, deixa eu abrir. Ô, Lu, você tem o link do site aí fácil, por acaso? Mas, ó, o QR Code funciona. De qualquer forma, últimos recados para vocês. O que vocês vão receber? Calma, gente. Ó, quem se inscreveu pelo Simpla, eu já tenho o e-mail direitinho, o WhatsApp direitinho. Vocês vão receber no e-mail de vocês um convite com o link para realizar a sua análise de perfil em cores, tá? Fiquem de olho. Eles vão em nome de uma empresa chamada Kick Off, tá? É a nossa empresa parceira da THT aqui no Brasil, tá? Tenta mesmo, Carol, tenta mesmo. Conversa com a gente, vai receber um e-mail
Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente negocia, faz o que precisar. Tá? Mas, ó, então, recado, fiquem de olho no e-mail, da caixa de e-mail de vocês, inclusive no spam, porque senão amanhã, nos próximos dias, vocês vão receber o link para entrar na plataforma da THT, que é a nossa parceira tecnológica do sistema da IOB, do Instituto, tá? Para realizar a sua análise de perfil em cores. O que mais vocês vão receber? Vocês vão receber um e-book falando sobre o desenvolvimento de cada perfil, muito mais completo, mais detalhado. Vocês vão receber este material aqui também no e-mail de vocês e o link, lógico, da gravação dessa Masterclass para você assistir de novo, passar para a tua equipe, passar para a sua gerência, para quem você achar que esse conteúdo pode agregar valor, por favor, possam compartilhar. Pessoal, esse foi o nosso recado de hoje. E eu quero, primeiramente, agradecer a todos vocês pela disponibilidade, né, por estarem aqui, por me darem ouvidos. Eu espero ter acrescentado, agregado alguma coisa, nem que seja um pouquinho, no trabalho de vocês. Por favor, contem comigo. Se quiserem, busquem aí nas redes sociais, se vocês quiserem bater papo comigo também, me conhecer um pouquinho mais, tá aí, Nanda Risse. Joga no Google que aparece tudo, tá? Tem YouTube, tem Instagram, tem LinkedIn, o que vocês acharem, vem bater papo comigo. Tiver alguma dúvida em relação ao curso, em relação a tudo isso, eu que agradeço, Carol, Carol, Felipe e as outras pessoas que estão assistindo e não colocaram seus nominhos aqui. Muito, muito obrigada pela participação. E eu vou. Mais uma pergunta. Fala, Felipe. Para trabalho com treinamentos online, para um grande número de colaboradores, quais as melhores formas de conseguir atingir de forma satisfatória a necessidade de cada perfil? Quando a gente não vai ter contato direto com as pessoas, né? Eu não vou conseguir conversar com as pessoas. A melhor forma é você conhecer bastante a metodologia. Porque durante a construção do seu conteúdo, durante a construção da sua solução educacional, você vai ter que colocar elementos que chamem a atenção de cada perfil. E, eventualmente, você tem que navegar com a sua comunicação entre todos os perfis. Então, às vezes, falando um pouco mais pausado, entregando alguns detalhes, sempre pedindo perguntas, se possível, se for online ao vivo, para que as pessoas manifestem, né? A previsibilidade desses perfis, saber exatamente quem vai estar lá, é mais difícil. Você pode aplicar algum tipo de ferramenta, como pré-trabalho, para esse curso online, para esse treinamento online? Pode. E aí você recebe ali um detalhamento de cada perfil. Você vai ter ali uma estatística de quais perfis estarão lá. Mas o ideal mesmo é você conhecendo a metodologia, você conhecendo a teoria por trás dessa ferramenta, você consegue construir conteúdos que atenda ao máximo cada perfil. Então, ali eu não vou ter esse feedback das pessoas, não vou conseguir saber quem está ali. Mas com o meu conhecimento, eu consigo construir materiais mais adequados. Espero ter respondido, Felipe. Gente, pode me mandar pergunta depois também, se vocês quiserem, tá? Me acha aí nas redes que vocês conseguem falar comigo, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem de olho nos e-mails, que a gente está sempre fazendo eventos, sempre trazendo masterclass, com temáticas diferentes, tá? Se puderem, por favor, venham para a nossa formação, eu vou amar ter vocês lá comigo, tá bom? Começa dia 16 e a promoção vai até dia 13, matrículas no dia 13. Gente, mais uma vez, uma boa noite para todos, um beijo no coração e até